Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato A Ilusão de Fazer um Pacto. O relógio marcava 23h58 quando cruzei os portões do antigo cemitério. Não era a primeira vez que eu via rumores sobre ele. No povoado diziam que se você escrevesse seu desejo mais obscuro em um pedaço de papel e o queimasse no altar da cripta abandonada, ele, o dito cujo, apareceria. Apareceria pessoalmente para negociar com você. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas naquela noite eu estava desesperado. Tinha dívidas que me sufocavam, um casamento em ruínas e um trabalho que me explorava. Havia perdido tudo o que um dia importou para mim. E o vazio que sentia me levou a fazer o impensável. No bolso, eu carregava uma vela preta, um isqueiro e um papel onde havia escrito, com tinta vermelha, o que mais desejava. Quero que minha vida mude completamente a qualquer custo. Quando cheguei ao altar, soube que algo estava errado. A cripta parecia respirar. Eu podia sentir o ar pesado e gelado ao redor, como se o lugar estivesse me esperando. Acendi a vela com as mãos trêmulas e coloquei o papel sobre a laje de pedra. Quando incendiei, a fumaça começou a subir, mas em vez de se dispersar, acumulou-se em uma forma que me fez recuar. A fumaça tomou a forma de uma figura humanoide, com olhos vermelhos como brasas, e um sorriso que não podia ser humano. Você me chamou? Perguntou uma voz que ecoou em minha cabeça, repetindo-se em meus próprios pensamentos. Senti que não conseguia me mover, como se meu corpo estivesse paralisado pelo terror. Mas, por alguma razão, minha voz respondeu: quero uma vida nova. Quero deixar de ser um fracassado. O ser inclinou a cabeça e soltou uma risada que fez o chão tremer. A que preço, mortal? Tudo tem um custo. Foi então que entendi. Eu não estava negociando com um ser qualquer. Este era ele, o próprio. Sem pensar muito, respondi: o que você quiser, eu dou o que for, mas quero que minha vida mude. Os olhos do ser brilharam intensamente, e antes que eu pudesse reagir, ele estendeu uma mão. Do nada, apareceu um contrato escrito em um idioma que eu não reconhecia. Apenas assim aqui. O silêncio ao redor da cripta era absurdo, tão opressivo que até o som dos meus dedos ao segurar a caneta ecoou como um trovão em minha mente. O contrato era feito de um material estranho, nem papel, nem tecido, e as letras brilhavam em um carmesim que parecia se mover como sangue fresco. O que há? Ele perguntou com um sorriso zombeteiro, como se pudesse sentir minhas dúvidas. Eu não respondi. Minha mão tremia enquanto eu segurava a caneta. Algo dentro de mim gritava para eu parar, mas a desesperança era mais forte que o medo. Eu estava disposto a tudo. Dúvidas agora, mortal? Seu tom ficou grave. Este é um caminho sem volta. Se você assinar, não poderá voltar atrás. Mas se não o fizer, sua miséria continuará até consumi-lo. Nossos olhos se encontraram, e algo em seu olhar me fez sentir vulnerável, como se ele pudesse ver cada canto escuro da minha alma. Ele sabia exatamente por que eu estava ali. Finalmente, respirei fundo e assinei. A caneta deixou um rastro escuro no contrato, como se eu estivesse escrevendo com minha própria sombra. Quando terminei, o papel pegou fogo em chamas negras e desapareceu, deixando um cheiro ácido no ar. Agora, disse ele, com um sorriso que revelava fileiras de dentes afiados demais, desfrute de sua nova vida. Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, tudo ao meu redor escureceu.
Não era apenas a falta de luz, era como se o mundo inteiro tivesse deixado de existir. Naquela escuridão absoluta, ouvi um coro de sussurros, vozes entrelaçadas falando em idiomas que eu não entendia, mas de alguma forma sentia dentro de mim. Quando abri os olhos novamente, já não estava na cripta. Eu estava em uma casa que eu não reconhecia, mas que parecia ser minha. Um lugar impecável, luxuoso, com móveis que provavelmente custaram mais do que eu havia ganhado em toda a minha vida. Na sala, havia uma foto minha pendurada na parede. Mas não era o homem derrotado que eu lembrava. Na imagem, eu estava vestido com um terno caro. E meu sorriso era amplo e confiante. Era outra versão de mim, uma versão bem-sucedida. Enquanto explorava a casa, tudo parecia perfeito. Havia roupas de grife no armário, um carro esportivo na garagem e uma conta bancária com uma quantidade de zeros que eu jamais havia imaginado. Mas então, algo estranho começou a acontecer. Uma série de memórias que não eram minhas começaram a invadir minha mente. Imagens de reuniões importantes, assinaturas de contratos, uma vida que eu não havia vivido, mas que agora sentia como minha. Isso é o que você queria, não? A voz do ser ecoou, embora eu não pudesse vê-lo. O que está acontecendo? Gritei, mas minha voz soava estranha, como se não fosse completamente minha. É a sua nova vida. Mas como eu disse, tudo tem um preço. O chão sob meus pés pareceu tremer, e de repente vi sombras se movendo pelos cantos da casa. Elas não pareciam humanas, mas também não conseguia identificar o que eram. Só sabia que estavam ali, me observando. A primeira noite naquela casa foi um inferno. Toda vez que apagava as luzes, sentia uma presença ao meu lado. Sombras que sussurravam o meu nome, olhos vermelhos que me espiavam na escuridão. Mas ao amanhecer, tudo desaparecia, como se tivesse sido um pesadelo. Tentei ignorar, focar na minha vida nova. Mas quanto mais eu tentava, mais evidentes se tornavam os sinais de que algo não estava certo. Pessoas ao meu redor me tratavam como se me conhecessem a vida toda. Mas em seus olhares havia algo estranho, como se não estivessem ali realmente. E então, uma noite, ouvi o som, um golpe seco e constante vindo do porão. Eu não me lembrava de ter um porão, mas algo me obrigava a descer. Quando abri a porta e acendi a luz, vi uma escada que parecia descer, além do que era fisicamente possível, até um abismo negro que parecia chamar meu nome. Algo estava me esperando, lá embaixo. O ar frio do porão me envolveu ao descer as escadas, e a cada passo eu só conseguia pensar em continuar descendo. Algo dentro de mim dizia que eu precisava enfrentar o que quer que estivesse lá. Ao chegar ao último degrau, a escuridão me envolveu por completo. Apertei os dentes e avancei com passos hesitantes, procurando o interruptor de luz. Quando finalmente o encontrei e a luz iluminou o espaço, vi uma cena que nunca poderia ter imaginado. O porão não era um simples cômodo. Estava cheio de objetos estranhos, relicários, figuras esculpidas em madeira e fotografias antigas penduradas nas paredes. Cada foto mostrava uma versão diferente de mim, em momentos da vida que eu não conhecia, em lugares que nunca havia visitado. Mas o pior não eram as imagens. O pior era a presença que eu sentia, a sensação de estar sendo observado, não apenas pelas sombras nas paredes, mas por algo muito mais próximo. E então eu o vi, em um canto, justo onde o olho humano não consegue olhar. Sem esforço, uma figura se ergueu.
envolta em algo que parecia uma capa negra, com uma máscara de porcelana branca. Sua simples presença congelou o sangue em minhas veias. Me aproximei, incapaz de retroceder, mas meu corpo se movia como se não estivesse mais sob meu controle. A figura permanecia imóvel, seus olhos vazios, me observando por trás da máscara. E naquele momento eu soube que não deveria me aproximar mais. No entanto, não pude evitar. Cada passo me levava mais perto daquela entidade, como se uma força invisível me arrastasse para ela. Minha respiração ficava mais difícil, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado, e um sentimento de desespero me invadia. O que era aquilo? O que ela queria de mim? De repente, a figura deu um passo em minha direção, e naquele instante tudo desapareceu. Eu não estava mais no porão, estava de volta à cripta, exatamente onde havia assinado o contrato. A vela negra ainda estava acesa e o ser estava de pé diante de mim, sorrindo com uma satisfação doentia. "Gosta da sua nova vida, mortal?" perguntou, sua voz como um eco distante que reverberava em minha cabeça. Tentei falar, mas não consegui. A sensação de terror me mantinha imóvel. Lembre-se, tudo tem um preço. Cada desejo, cada anseio que você e outros desejam, já foi pago de alguma forma. Nem tudo que você ganhou é realmente seu. Foi então que entendi. A figura no porão não era um simples objeto do passado. Era o resultado do meu desejo, algo que eu não havia considerado naquele momento de desespero. A figura que eu havia visto na escuridão do porão era uma manifestação dos meus próprios medos, criada pela promessa de uma mudança que não era possível sem consequências. Aquela figura representava o que minha vida seria se eu não cumprisse o pacto. Um vazio, uma existência sem alma. Tentei dar um passo para trás, mas o chão parecia prender meus pés, como se fosse uma lama espessa que não me deixava mover. A cripta começou a se fechar ao meu redor, as paredes se apertando e tudo o que eu podia ouvir era uma risada profunda e estrondosa que fazia minhas entranhas se retorcerem. Finalmente, meu corpo reagiu e eu corri. Mas quando me virei para olhar para a cripta, ela não estava mais lá. Eu estava de volta à minha casa, na mesma mansão que havia se tornado minha prisão dourada. No entanto, a sensação de maldade havia tomado conta de tudo, como se algo escuro estivesse se infiltrando pelas rachaduras do lugar. Eu não podia escapar da sensação de que, por mais que tentasse, tudo o que eu havia feito estava ligado a um destino muito maior do que eu. As sombras na casa se moviam por conta própria. Os sussurros ecoavam novamente em meus ouvidos. E a figura do porão começou a aparecer cada vez mais clara, cada vez mais perto. Eu já não sabia o que era real e o que não era, mas o que eu sabia era que minha alma já não me pertencia. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.